Tenho o mesmo sobrenome, mesma genética. Sou obrigado a conviver com a minha família tóxica? Oi pessoal, eu sou o Diego e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Semana passada conversamos sobre pais tóxicos e no vídeo de hoje falaremos sobre a família tóxica. Para nós sabermos se temos algum parente, enfim, que é tóxico, existem alguns sintomas que podemos destacar. O primeiro deles é: seus parentes vivem nas suas festinhas, nos churrascos, nos cafezinhos que você promove, mas no momento em que você precisa de um apoio psicológico, enfim, todos eles desaparecem. Isso é um sintoma de familiar tóxico. O segundo sintoma de familiar tóxico é o parente fofoqueiro. Toda família tem um parente fofoqueiro. Então a pessoa ela vai vir na sua casa, ela vai falar mal do seu irmão, da sua irmã, e você vai acabar falando algo. Essa pessoa vai visitar a pessoa do qual você fez algum comentário e vai dizer: olha, o fulano falou de ti isso. E assim ela vai fazendo com todos. Ela vai gerando essas intrigas. Isso também é um familiar tóxico. Tomem cuidado. Um outro sintoma que existe de pessoa tóxica são parentes que te fazem se sentir mal. O que significa isso? É aquela pessoa que fica julgando você, dizendo que você não me liga, você não me manda mensagem, você não falou mais comigo, você não falou com a sua prima, você não falou. Essas pessoas, elas poderiam fazer a mesma coisa. Elas poderiam te mandar uma mensagem, elas poderiam te mandar um WhatsApp, elas poderiam mandar no Face, Instagram. Hoje as redes sociais, elas estão aí. É um clique, você está em contato com uma pessoa. Esse tipo de familiar também, principalmente tios, eles fazem você se sentir mal pelas escolhas que você faz. Eles querem comandar a sua vida. Eles acham que sabem melhor do que você da sua própria vida. E se você não concorda com eles, você já não serve também para isso. Você já não serve para eles. Um outro sintoma de parente tóxico é quando você conta algo, um problema para uma pessoa, e essa pessoa faz com que esses problemas virem problemas deles. Eu vou dar um exemplo. Quando eu contei para o meu pai biológico que eu era gay, que eu sou gay, sempre fui gay, a frase que eu ouvi foi: depois de velho, vou ouvir piadinhas dos meus amigos. Vou virar chacota dos meus amigos. Esse tipo de frase é tóxica, porque no momento em que você expõe algo íntimo seu, a pessoa pega esse momento e torna um problema para ela. Então ela anula o seu problema e faz o problema dela ser maior que o teu. Cuide desse tipo de pessoa, esse tipo de parente, porque você não é obrigado a estar perto deles. Quando a pessoa te diminuir como pessoa, quando ela te diminuir como ser, diminuir a importância que você tem no mundo, a importância que você tem para outras pessoas à sua volta, se afaste. Não fique perto. Ah, Diego, mas eu moro com os meus pais, eu moro com minhas irmãs, eu moro com meus tios, eu dependo deles. Você não é obrigado a sair de casa por isso. Mas tente pelo menos se manter afastado mentalmente, psicologicamente. Tente não pegar esses problemas para você. Tente ouvi-los quando necessário, mas o problema é deles, não é seu. Existe também a chantagem emocional, que é quando os pais, simplesmente pais, irmãos, enfim, tios, eles ficam fazendo chantagens emocionais para que você fique perto deles, para que você fique na volta deles. Eles se tornam vítimas para que você possa estar o tempo todo ao lado deles. Cuide disso. Isso é muito forte, isso é muito pesado. Porque quando você está ajudando uma pessoa, mas você está deprimido por isso,
você está se sentindo mal por isso, a sua cabeça dói, quando você não se sente bem fazendo essas coisas, isso já não está bem para você e já não está bem para ela. Isso já é tóxico. Quando você ajuda uma pessoa e isso te faz bem, já está dizendo, te faz bem, então você está ajudando alguém, você não está tomando. Quando começa a se sentir mal, a se sentir depressivo por isso, você já está tomando a dor do outro. Isso não é empatia. Empatia é muito diferente. Se colocar no lugar do outro não é sentir a dor dele, não é pegar o problema dele para você. Então nós temos que, não vou falar, agora sobre termos e significados, mas não significa que você sinta a dor da pessoa, que você está chorando por isso, que você está estressado por esse problema, que você sente empatia. Isso são coisas totalmente diferentes. Então, tente focar na sua vida, em como você vai resolver os seus problemas para poder ajudar o próximo, principalmente quando da família. Tem uma frase bem interessante que o Maru fala de como você pode amar outra pessoa se não ama a si mesmo. Com essa frase, eu me despeço de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem comentários o que vocês acharam sobre o que eu disse, se vocês concordam, se vocês discordam. Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com os seus amigos, para que eles também possam fazer parte dessa discussão que é muito importante. Até semana que vem. Fui!